e quanto ao imperialismo na Ásia. Vejam só, os europeus chegaram na Ásia, na Índia, no final do século XV, com aquela expedição famosa portuguesa do Vasco da Gama. Mas até o século XVIII, até meados do século XVIII, os europeus eles não tinham ainda uma tecnologia militar para conseguir conquistar os territórios asiáticos. Porque indianos, habitantes do Sudeste Asiático, chineses, japoneses, eles tinham uma tecnologia militar que dava para conter a expansão europeia. Então, no máximo, os europeus conseguiram estabelecer feitorias no litoral da Índia, ali no Sudeste Asiático, na China, né, sempre com autorização, no caso da China, com autorização do governo chinês. Muito bem. Porém, com o início da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, com o desenvolvimento do capitalismo na Grã-Bretanha no final do século XVIII, esse equilíbrio que existia entre Ásia e Europa foi desaparecendo. Isso ficou bem evidente quando a Grã-Bretanha começou a conquistar efetivamente a Índia a partir do final do século XVIII, consolidando praticamente a conquista sobre o país na década de 1830. Né? E a mesma coisa aconteceu no caso da China. O imperialismo ocidental e japonês na China, ele começa de fato na década de 1830 e 1840. E o caso do Japão vai ser importante porque o Japão conseguiu, foi a única potência, o único país da Ásia que conseguiu de fato se modernizar naquela época, se industrializar, na tal Revolução Meiji que eu tinha comentado. Né? Resultado, o Japão entrou também no jogo imperialista europeu, disputando colônias com as potências da Europa, criando um cenário muito mais complexo. Vocês têm aqui um mapa colonial da Ásia, em abóbora, em laranja, né? Os territórios da Grã-Bretanha, em verde os territórios da Indochina, né? Da França, a Indonésia, da Holanda. Okay? Veja então o caso da China. A China nessa época, pessoal, era um império. Um império no duplo sentido. Tinha a figura de um imperador, de um monarca, mas era um império também no sentido de dominar outros povos. A China propriamente dita, ela seria a metade leste da China atual. O oeste, o Xinjiang e o Tibete foram conquistados pelos chineses num processo também imperialista, né, já no século XVIII. Acontece que esse império era um império em declínio, em decadência, porque a China não conseguiu acompanhar o desenvolvimento industrial, a modernização do Ocidente. Então ela foi ficando defasada em relação ao Ocidente. De toda forma, era uma monarquia nas mãos da dinastia Qing ou Manchu. Era um país que até o início do século XIX conseguiu se manter fechado. Então os portos eram fechados ao comércio internacional, com exceção do porto de Cantão, onde mesmo assim havia um controle muito grande das autoridades chinesas, mas havia interesse em manter aquele porto aberto para a China poder exportar os seus produtos, sobretudo seda, chá, esse tipo de coisa. Mas a Grã-Bretanha pressionava a China para abrir os demais portos e aumentar o comércio com a Grã-Bretanha, e a China se recusava a fazer isso. Né? Ao mesmo tempo, a China praticamente não precisava importar nada, que ela era basicamente autossuficiente, uma economia pré-industrial, mas autossuficiente. Porém, os europeus descobriram um produto que a China não produzia, mas que os chineses consumiam em grande quantidade. Era uma droga, o ópio, derivado da papoula, que era plantada na Índia, colônia da Grã-Bretanha. Então os britânicos, na verdade os portugueses começaram a fazer isso no século XVI, mas a Grã-Bretanha assumiu a liderança desse comércio. A Grã-Bretanha então começou a praticar um comércio ilegal, um contrabando de ópio, que era feito por uma empresa britânica que controlava a Índia, a Companhia das Índias Orientais. Esse contrabando de ópio gerou um atrito entre as autoridades chinesas e a empresa. Quando o governo chinês tentou reprimir com rigor esse contrabando de ópio, o que aconteceu? A Grã-Bretanha interferiu para proteger a empresa e encontrou um pretexto para lutar contra a China. Resultado, a famosa Guerra do Ópio. A China foi derrotada pela Grã-Bretanha, foi obrigada a assinar um tratado de paz chamado Tratado de Nanquim. Por esse tratado, ela abriu os seus portos e cedeu Hong Kong aos britânicos, dando início a uma série de tratados desiguais assinados entre potências imperialistas e o governo chinês, impostos pelas potências imperialistas. A China ficou na prática dividida em áreas de influência, de dominação estrangeira, sobretudo no litoral, controlando os portos. Foi uma humilhação para os chineses e para o império continua existindo, a monarquia continua existindo.
Mas quem mandava em cada porto de uma área do Tratado Desigual era a potência imperialista, né, local. Grã-Bretanha, França, depois o Japão entrou na jogada, a Rússia. Então. Naturalmente aquilo criou entre os chineses uma forte xenofobia. E o resultado foi uma revolta chinesa xenófoba, popular, contra a dominação estrangeira. Essa revolta foi chamada de Revolta dos Boxers, porque ela foi liderada por um grupo que praticava artes marciais, a Sociedade dos Punhos Sagrados. Né? A monarquia Qing, que estava em decadência, apoiou essa revolta buscando o respaldo popular e acreditando que a revolta daria certo. Só que a revolta causou uma intervenção militar estrangeira. Vejam só, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, Japão, Áustria-Hungria e Itália se juntaram, atacaram a China, a revolta foi sufocada e a dominação estrangeira foi mantida no país. Ok? É isso aí, pessoal. Na próxima aula a gente fala